Amém. Certamente todas as coisas cooperam para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Que bom estarmos de volta, mais uma vez, reunidos para adorar ao Senhor, prestando a Ele um culto de todo o nosso coração. Eu quero aqui, no início também desse culto, desejar a todas as mamães que estão cultuando conosco nesta noite, parabéns pelo seu dia, louvando ao Senhor por cada uma de vocês, a dádiva que Deus os tem concedeu a cada mãe, de exercer essa missão. Que o Senhor fortaleça a cada uma de vocês, amém? Graças a Deus. Nós vamos meditar na boa palavra do Senhor. É um tempo de estarmos ainda mais atentos. Não deixe que nada venha desviar a sua atenção. Você que tem estado conosco, acompanhando o culto aí na sua casa, que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, que toda a porção que Deus preparou nesse dia venha nos alimentar, venha nos fortalecer. Vamos orar por esse momento da palavra. Senhor, eis-nos aqui nesse dia. Pai, o nosso coração se alegra por estarmos reunidos, adorando ao Senhor, por esse tempo precioso, ó Deus, que Tu preparastes, para juntos buscarmos ao Senhor numa mesma intensidade, no mesmo propósito. Pai, o nosso coração nesse momento anseia por ouvir a Tua voz. Carecemos, ó Deus, sermos fortalecidos, edificados, ó Pai, pela Tua palavra. Espírito Santo, opera poderosamente e eficazmente sobre cada coração, que a Tua palavra, Senhor, flua com poder, trabalhando no interior de cada um de nós, que a Tua porção, Senhor, a qual preparaste nesta noite, venha cumprir todo o Teu propósito, sobre a vida da Tua igreja, dos Teus servos, sobre cada vida que neste momento se aquieta atentamente para ouvir e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Como é ruim, queridos, nós nos sentirmos e nos encontrarmos sozinhos. É desesperador, diante de tantas batalhas, sem saber o que fazer, que direção tomar. Jesus, certa vez, falou com os seus discípulos, havia muitos discípulos com Ele, e Ele falou acerca do que significaria, o que aqueles discípulos iriam viver, estando com Ele, partilhando da intimidade com Ele, caminhando com Ele. E alguns ouvindo Jesus falar acerca da intensidade da entrega, do caminhar, alguns daqueles discípulos que ali estavam, o abandonaram, deixaram de caminhar com Ele. E aí Jesus, Ele vira para os 12 e diz assim: vocês também não querem ir? E eles respondem: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Os discípulos estavam alegres e seguros
na presença de Jesus. Em alguns momentos, eles se sentiram sozinhos, mas esses momentos foram poucos, e momentos curtos, porque Jesus estava ali, amparando, fortalecendo. Você como discípulo, tem se sentido sozinho? Como você tem enfrentado os impasses? Você tem plena certeza da presença de Deus contigo? Nessa noite nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: não estamos sós. Temos vivido um tempo de tantas incertezas, tantas inseguranças. Temos vivido um tempo, queridos, um período aonde muitas e muitas pessoas estão enfrentando diversas crises emocionais, causados por toda essa insegurança, essa questão do isolamento. E quantas pessoas realmente têm se sentido sozinhas, distantes de quem ama? E eu gostaria de meditar com você acerca da realidade de que nós não estamos sozinhos. O texto que nós iremos ler está localizado no Evangelho de João, capítulo de número 16. Vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 12 até o versículo 15. Acompanhe aí, na sua casa, na sua Bíblia, a leitura. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Esse texto faz parte de uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Jesus estava os preparando para uma nova etapa da caminhada deles. Até aquele momento, Jesus estava presente, atuando fisicamente ao lado dos discípulos, mas seguindo os propósitos do Pai, dentro do plano estabelecido pelo Pai. Agora se aproximava o momento aonde ele seria traído, preso, julgado e condenado. Ele seria crucificado numa cruz, ele ressuscitaria ao terceiro dia, passaria alguns dias ainda com os discípulos ressuscitado, e depois ele iria para o Pai. E a partir daquele momento, Jesus não estaria mais fisicamente com seus discípulos. E quando Jesus começa a dizer essas palavras, um sentimento de preocupação, de perturbação, de insegurança, começa a se estabelecer no coração dos discípulos, porque eles pensavam nos seus corações: o que faremos nós agora, sem a presença do Mestre conosco?
Jesus então, diante disso, ele vai dizer, no capítulo 14, versículo 1, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos diria, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Jesus vai dizendo para eles, é a primeira coisa, não se turbe o vosso coração, justamente por causa desse sentimento de achar que estaria sozinho. Ele diz assim: olha, é chegado o momento aonde eu vou para o Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar a habitação, morada para cada um de vocês, mas eu vou voltar para vos buscar novamente. Estabeleceria ali um período, um tempo, aonde a presença física de Jesus seria uma realidade. Mas ele diz no texto base: quando eu for, ele vai enviar o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Jesus, ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, desamparados, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu gostaria de ressaltar algumas realidades acerca da presença do Espírito Santo conosco. Todos aqueles que creem em Jesus, que abriram seu coração, que o recebeu como Senhor e Salvador, recebeu também a promessa de uma presença contínua e atuante, a presença do Consolador. E é interessante que esse termo que Jesus ele diz aqui, quando vier aquele, o Espírito Santo, o Consolador, é interessante que Consolador significa encorajador, aquele que está junto, aquele que dá força. Ele vai dizer assim que esse Consolador, esse Espírito de verdade, esse termo, eu enviarei um outro Consolador. Esse outro Consolador é interessante, que o significado desse outro Consolador é outro do mesmo tipo, da mesma natureza. A presença do Espírito Santo é a presença de Jesus, ou seja, a mesma segurança, a mesma confiança que os discípulos tinham em ter Jesus fisicamente ao lado deles, dirigindo, consolando, socorrendo, ensinando. Jesus disse que ele iria, mas quando ele fosse, ele iria enviar um outro Consolador. E é importante que nós, como igreja, como discípulos de Jesus, tenhamos essa consciência, esse conhecimento e a fé desta realidade, a realidade da presença do Espírito Santo.
aquele que veio para nos consolar. Jesus ele vai dizer que ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós temos vivido um tempo na história da humanidade em que pegou o mundo de surpresa, nos isolou, nos dispersou, mas nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. E tudo isso que nós temos vivido, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas há alguém que sabe, o Pai. E muito além do que irá acontecer amanhã, o que tem a acontecer no porvir. E é importante sabermos que aconteça o que acontecer, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo Consolador, Ele está conosco. Ele fala, Ele dirige. Jesus sabia a necessidade de termos a presença de Deus bem próximo a nós. E quão maravilhoso é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo nesses dias? Ele tem falado ao seu coração? Você tem se deixado ser consolado e fortalecido por Ele? Ou você está angustiado, temeroso, o seu coração está turbado, perturbado, aflito, correndo de um lado para o outro? É interessante que essa situação está acontecendo em todo o mundo, mas existe um grupo de pessoas, os discípulos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, a igreja de Jesus Cristo. Ela tem ao seu lado, ela tem dentro dela, sobre ela, a presença daquele que conhece todas as coisas. Jesus ele vai dizer assim que o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele dirá tudo que estiver ouvido do Pai e anunciará o que há de vir. É interessante isso. E quando Jesus ele fala acerca do Espírito Santo, da presença do Consolador, ele vai mostrar que o Consolador, ele fala conosco sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Ele vai dizer que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos disse, acerca das promessas dEle. Relembrar, olhar para trás, saber quem nós somos, aonde estávamos, quando o próprio Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados, revelou a graça, o perdão, a misericórdia de Deus, a graça do Salvador, mostrando que em outro tempo nós estávamos separados. A Bíblia fala que nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora nós que estávamos longe, já estamos perto, nos achegamos por meio do sangue de Jesus Cristo. E esse sangue derramado na cruz nos reconciliou, trouxe-nos para a comunhão. E essa comunhão diz respeito a um relacionamento, aonde Ele nos conhece, nós passamos a conhecê-lo. É interessante que nós ouvimos na nossa caminhada pelo menos 4 vozes. Ouvimos a voz do mundo, e no tempo que nós estamos vivendo, qual é a voz do mundo que ecoa no mundo?
a voz de desespero, de assombro, de pavor, de insegurança. É interessante o número, a quantidade de remédios que tem se vendido nesses dias para o tratamento de ansiedade. A depressão tem aumentado, as crises emocionais, muitas pessoas descontroladas emocionalmente. Por quê? Porque essa situação tem gerado isso, todo um desconforto, uma insegurança, medo, pavor. Você sai na rua, você vê o medo estampado na face das pessoas, a incerteza do que vai acontecer no dia seguinte. A voz que vem do mundo é uma voz de desespero, de quem não sabe o que fazer. Uma outra voz que nós podemos ouvir é a voz do próprio inimigo, do diabo, querendo lançar todo tipo de engano, querendo nos levar a duvidar do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, querendo lançar dúvidas nos corações, incredulidade, laço, tropeço. A terceira voz que podemos ouvir é a nossa própria voz, a voz do nosso interior, com as inseguranças, os questionamentos. Mas a quarta voz é a voz que traz segurança, é a voz que traz paz, é a voz que traz luz, é a voz que traz alegria, é a voz do Consolador, aquele que caminha junto, aquele que dá a força necessária. Nós precisamos pensar, refletir e usufruir mais da presença do Consolador conosco. Que quando nós compreendemos isso, as noites escuras resplandecem a luz, o medo dá lugar à coragem, a tristeza sai e entra a alegria. Nós vemos como que andavam os discípulos de Jesus. Diante das tempestades, nós vemos, quando Jesus estava presente ao lado deles, quem acalmava as tempestades? Eram eles? Eram as suas mãos? Não! Era o poder de Deus em Cristo sendo manifesto, quando os discípulos manifestavam a sua fé. Nós vemos momentos onde Jesus ensinava os discípulos, dirigia os discípulos, apontava um caminho pelo qual eles deviam percorrer, as atitudes que eles deveriam tomar. Momentos onde parecia que não tinha mais jeito, com Jesus presente, sempre havia um jeito. Por quê? Porque Ele era o próprio Deus conosco, e o Espírito Santo também é Deus conosco, habitando dentro de nós. A voz dEle é incomparável. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? O que é de assustar é que muitas pessoas, discípulos de Jesus, ainda não entenderam a necessidade de estabelecer este relacionamento com o Espírito Santo. Não conseguem ainda discernir a sua voz. Nós só conseguimos discernir e reconhecer a voz das pessoas com quem nós convivemos. Eu posso estar distante e de repente a minha esposa me ligar, mesmo que seja de um número diferente. Quando eu atender e ouvir a voz dela, eu vou saber que é ela. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento, uma convivência com ela. O mesmo acontece com os meus filhos.
Eu consigo reconhecer a voz deles e eles reconhecem a minha voz. Por quê? Por causa da convivência. Isso significa que também para nós entendermos e podermos ouvir a voz do Espírito Santo, é necessário convivermos com Ele. E como que se estabelece essa convivência? De duas formas. É uma via de duas mãos, por meio da oração, falando com o Pai, falando com Ele, dialogando com Ele, abrindo seu coração para Ele, buscando a direção dEle, procurando ouvir a voz dEle lá no interior do seu coração. E a segunda via é por meio da palavra, da meditação, da leitura da palavra. Quando Deus fala conosco, e quão maravilhoso é ao lermos esta palavra, nós começamos a entender, ela fala conosco, porque o próprio Deus fala conosco por meio da palavra. Mas se nós não investirmos um tempo na oração e na meditação da palavra, vem a pergunta: como estabelecerá um relacionamento sem conversa, sem diálogo, sem estar a sós, no secreto? O Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele conhece todas as coisas, Ele anuncia. O presente, nos guiando em toda a verdade. E em muitos momentos pessoais, como por exemplo, numa decisão que você precisa tomar, se você buscar a direção de Deus, o Espírito Santo vai te guiar. Existem situações que a vontade e a direção está revelada na palavra, mas existem situações pessoais, que é o Espírito Santo que vai te guiar, que vai me guiar, se devemos ir nessa direção ou em outra direção, se devemos trocar de emprego ou não, se devemos comprar isso ou não comprar, fazer esse curso ou não fazer. Queridos irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós entregamos por completo, e Ele deseja nos guiar. É interessante que no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, se não me engano, no versículo 26, mas o texto vai dizer assim: e por detrás de vós ouvireis por detrás de vós a palavra, a voz dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que voz é essa? É a voz do Consolador, é a voz daquele que foi enviado para nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. Ele é o Espírito de verdade. Como assim? Porque Ele é real, Ele é verdadeiro. Assim como os discípulos enxergavam visivelmente a pessoa de Jesus, a ponto de testemunharem anos depois que eles conviveram com Jesus, e alguns desses discípulos deixaram registrado no Novo Testamento aquilo que os olhos deles presenciaram da vida. Assim também é um fato real a presença da pessoa do Espírito, do Consolador, daquele que nos mantém a comunhão, que revela a vontade do Pai, o consolo do Pai. Há momentos, queridos, que nós vamos passar por tribulações, há momentos onde nós vamos ser injustiçados, há momentos em que vamos ser perseguidos, há momentos onde a assolação vai vir sobre as nossas vidas, e aí vem a pergunta: como prevalecer, como não se desesperar, como não se abater? Só existe uma forma: estando em perfeita comunhão com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Consolador,
aquele que caminha ao lado. É tão interessante isso, a forma como o Espírito Consolador vai se revelando, vai se manifestando em nós. Muitas vezes você precisa tomar uma decisão, há uma vontade pessoal, mas ao mesmo tempo vem uma inquietação que você não sabe de onde é a princípio. Já aconteceu isso com você? De repente uma proposta aparentemente muito boa lhe é apresentada, agrada aos seus olhos, agrada aos seus ouvidos, agrada ao seu coração, e aí você volta para Deus: Senhor, e aí? E aí a paz de repente é removida, e há uma inquietação, e uma voz começa a falar lá dentro: não vá por aí, não tome essa decisão, cuidado com isso. Ah, queridos irmãos, por quê? Porque Ele foi enviado para estar conosco, para nos alertar do pecado, para nos alertar dos perigos do mundo, para nos alertar das ciladas do maligno, para trazer consolo e paz em momentos como nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Ele nos guia no presente e Ele anuncia o que há de vir. Como está o teu relacionamento com o Espírito Consolador? Ele tem ministrado paz ao seu coração, mesmo em meio às guerras? É interessante que Jesus, nesse mesmo capítulo 16, o último versículo 33, Jesus vai dizer assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Que coisa maravilhosa! Eu tenho-vos dito isso. Lembra lá no capítulo 14, o coração dos discípulos turbado, preocupado, perturbado. Jesus vai dizer assim: eu vos tenho dito isto, acerca do Consolador, daquele que vai estar com vocês, para que em mim tenhais paz. E aí ele vai dizer: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Por que ele diz tende bom ânimo? Por causa da presença do Espírito Consolador, por causa da presença do Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. O que vai acontecer nos próximos dias, só tem um que sabe. O que vai acontecer daqui 10 dias, 10 meses, 10 anos, só tem um que sabe: o Pai. E olha que coisa maravilhosa, ele vai dizer assim, que este Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 15, o 14 melhor: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O Consolador recebe as realidades dos céus, as realidades presentes em Cristo, em Jesus, nas promessas, naquilo que Ele tem a realizar, e vai nos anunciar, vai nos fazer conhecer. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha o versículo 16: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco me vereis, porquanto eu vou para o Pai. A presença do Espírito Consolador, ela é real. Enquanto Jesus está nos preparando uma morada, o Consolador está caminhando conosco. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, desamparados. Eu vou para mais uma parte da missão que o Pai estabeleceu. Eu cumpri uma missão estando entre vós, mas agora eu vou, é necessário que eu vou. Quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Ah, queridos irmãos,
o Consolador que dirige. A palavra de Deus fala que certa vez o apóstolo Paulo estava com um outro discípulo, e eles estavam indo para uma região, e ele diz que eles não puderam prosseguir, porque o Espírito os impediu. Eles tinham no seu coração uma direção, e o Espírito os impediu. E na noite Paulo tem um sonho, e o mesmo Espírito vem falar com ele por meio de sonhos, aonde ele vê um varão dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. E lá vai Paulo para a Macedônia anunciar as boas novas. Nós vemos como esse Espírito é maravilhoso. Muitas vezes nós temos uma falsa ideia de que o Espírito Santo é como se alguém que está distante, e de repente nós estamos reunidos, e de repente ele vem de fora e se achega naquele lugar. Não, gente, o Espírito Santo está presente conosco em todo tempo, em todo lugar, para estar conosco sempre. Jesus disse: o Espírito Santo vai estar convosco para sempre. E aí vem a pergunta: há motivos para estar assombrado, preocupado, correndo de um lado para o outro, perdendo noites de sono, brigando com o marido brigando com a mulher, e assim por diante, estabelecendo um caos, por causa da insegurança do momento. Ei, o nosso Deus está no controle, nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, fortalecendo, dizendo: acalma, eu estou aqui, dando-nos a direção. Não se preocupe se você perdeu o seu emprego. Ai, como assim não se perdeu? Se a sua vida está nas mãos de Deus, descanse o teu coração. Se você crê que Deus é quem te estabeleceu naquele emprego onde você estava, e que você perdeu por causa dessa situação, dessa pandemia, descanse o teu coração, uma porta nova Ele vai abrir. E enquanto essa porta nova não se abre, descanse o teu coração, nada vai faltar. Aproveite o tempo para estar mais próximo, para estreitar este relacionamento com Ele. É interessante que uma das coisas que a gente mais ouve de repente no dia a dia, aconselhando, pastoreando, quando a gente fala acerca da importância de ter tempo com Deus por meio da oração e da leitura da palavra, uma coisa mais comum que nós ouvimos é o seguinte: mas eu não tenho tempo. E se tem uma coisa que você e eu temos mais tido nesses dias é tempo. Pelo menos aqueles que não estão trabalhando na mesma carga horária que antes fazia. E eu pergunto: você tem investido esse tempo a sós com Deus? Você tem confiado os seus planos a Ele? As suas fraquezas, as suas dores? É interessante que o texto lá vai dizer que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. O que é assistir? Assistir aqui é socorrer, é dar suporte, é dar a força necessária para prevalecer. Esse Espírito Consolador, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. E o texto vai dizer: porque nós não sabemos pedir como convém, mas Ele vem sobre nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também nos conduz na nossa comunicação com o Pai, nos conduzindo na forma correta, levando-nos a muitas vezes falar com Deus quando nos falta palavra nos lábios. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Você não está sós. Não se desespere, não desanime, não se turbe o teu coração. Vamos aprender
Nós cantamos um cântico essa noite dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E é uma grande realidade. E uma das coisas que essa situação vai cooperar é nos conduzir para termos um tempo maior de comunhão com Deus. Vimos o quão nós necessitamos dele. Quantas pessoas que eram humildes lá atrás, no início da caminhada, de repente começaram a crescer, a conquistar, e junto com a conquista, junto com o crescer, lá atrás ficou a humildade, o sentimento de dependência de Deus. Tantos que outrora eram tão humildes, e no tempo presente estão tão soberbos, e essa situação também tem servido para derrubar muitos da soberba. E é interessante uma realidade, andando nesses dias, todo mundo de máscara, e todo mundo de máscara é igual, não é? Todo mundo está na mesma situação. O Espírito Santo está conosco, vamos aprender com Ele. Senhor, o que eu tenho a aprender com tudo isso? Uma das coisas que nós mais temos ouvido pelos meios de comunicação é assim: olha, como vai ser depois que tudo isso passar? Será que vai ser tudo da mesma forma? Isso vai depender de quem? De Deus? Não, de cada um que passou por esse momento. E eu tenho plena convicção, se esse momento você tem passado, falando com Deus, mais ligado a Ele, procurando ouvir mais a sua voz, procurando alinhar mais a sua vida à palavra do Senhor, estando mais próximos a Ele, você pode ter certeza que a tua vida não vai ser mais a mesma. É importante entendermos isso, valorizarmos a presença de Deus e nos envolvermos neste relacionamento. Você não está sós. Permita que o Espírito Consolador te fortaleça, te exorte, te corrija, te ensine. Ele é aquele que vem nos ensinar, revela o amor do Pai, o amor de Jesus, revela muitas vezes que o caminho pelo qual você estava indo é um caminho que traria destruição, sofrimento para a sua vida. É tempo de voltar, de se deixar novamente ser guiado por Ele. Amém? Nós vamos orar. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, se há pesar, se há temor, se há pavor, se há insegurança, se há incertezas. Eu não sei quais as vozes que têm ecoado mais nos seus ouvidos, e em qual delas você tem se deixado ser conduzido. Mas uma coisa eu quero te dizer, nesta noite, a palavra de Deus vem ao meu encontro, ao teu encontro, tratando acerca da realidade, da presença do Consolador, do Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que nos faz relembrar das palavras, das promessas do Senhor, e que nos revela o que há de vir. Vamos falar com Ele, vamos falar com Ele. Oh Espírito Santo, Tu fostes enviado, Tu estás presente conosco, como filhos, como discípulos, como servos, como igreja. Ah, Espírito Santo, nos perdoe por negligenciarmos a Tua presença. Oh Espírito Santo, nos perdoe por muitas vezes mistificarmos a Tua presença. Espírito Santo, nos perdoe por Te entristecer, não dando ouvido à Tua voz.
ignorando o teu pulsar, a tua direção no nosso interior. Oh Espírito Santo, nós carecemos ser guiados por Ti. Oh Espírito Santo, carecemos do Teu fluir no nosso interior, fluindo a vida do Pai, fluindo a paz. Oh Espírito Santo, carecemos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua virtude, cheios do Teu poder, para no tempo presente prosseguirmos na caminhada, em todas as circunstâncias, como no tempo presente, aonde temos como igreja, temos que nos posicionar como filhos, como servos, ainda que estamos vivendo um período de caos, ainda que há tantas incertezas, há tantas coisas obscuras, todavia somos sim a luz deste mundo, porque assim o Pai tem nos colocado, nos instituído como igreja, para sermos sal dessa terra e luz desse mundo. Mas muitas vezes, Senhor, por negligenciarmos a Tua presença, não temos resplandecido Jesus Cristo, não temos resplandecido o amor, a presença do Pai. Oh Espírito Santo, trabalha no nosso interior, trabalha no interior de cada um dos meus irmãos, de cada um que neste momento tem clamado, cada um daqueles que estão prostrados. Nos conduz em toda a verdade, faz-nos conhecer a vontade do Pai, os propósitos do Pai para as nossas vidas. Nós não queremos caminhar confusos de um lado para o outro, como quem não sabe a direção a seguir, pois temos o Senhor conosco. Fosses enviado para este fim, para nos consolar, para nos guiar em toda a verdade. Espírito Santo, vem falando assim no interior de cada um de nós, de cada coração. Vem trazendo a paz que excede todo o entendimento, o conselho do alto, a direção do alto, a direção pessoal, individual, a cada um dos teus filhos, a cada um, ó Pai, dos discípulos, a cada um dos servos. Traze-nos também a direção coletiva, como igreja, como povo de Deus no tempo presente. Queremos viver mais e mais desta comunhão, e a Tua palavra nos diz, ó Deus, que a nossa comunhão não é com este mundo, que a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo. E é nesta comunhão, Senhor, que queremos viver, que queremos crescer, que queremos produzir, que queremos trilhar a carreira que tem proposta a cada um de nós. Eis-nos aqui. Fale mais conosco, Espírito Santo. Desperta-nos mais, Espírito Santo. Glorifica Jesus Cristo nas nossas vidas, através das nossas vidas, em cada coração, para a glória dEle. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Estaremos com mais um cântico e em seguida estaremos ministrando a ceia. Aí na sua casa já vai preparando o pão, o suco da vide, que em instantes estaremos ministrando a ceia do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, verdadeiramente, Ele vive. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Pela segunda vez, de um modo diferente. Pastor aqui na igreja, alguns poucos irmãos que estão trabalhando, servindo, e você, membro do corpo de Cristo, aí na sua casa, junto aos seus familiares, vamos obedecer com muita alegria a instrução do Senhor, aquilo que Ele estabeleceu, com um propósito, de que todas as vezes que nós formos nos reunir, para celebrar esta ceia, o fizéssemos em memória dEle. O propósito é nos recordar da vida, do caminhar, da obra da cruz, de um homem santo, puro, que exalava amor, perdão, redenção, graça, aquele que não nos tratou como merecíamos, mas em seu amor, em sua bondade, padeceu numa cruz por nós, para nos reconciliar com o Pai, entregando o seu corpo para ser sacrificado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, porque aquilo que ele estava sofrendo no madeiro era para vir sobre mim, sobre você, mas ele pagou o preço, um alto preço, para nos resgatar. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para nos purificar de todo o pecado, para estabelecer ali o sangue da nova aliança. E esse pão, e esse suco da vide, representam o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o seu sangue, que foi derramado por nós. Neste momento, aí na sua casa, junto à sua família, pegue os elementos e vamos juntos consagrar ao Senhor,
consagrar a este fim, a este sacramento por Ele estabelecido. Vamos orar. Senhor, neste momento como igreja, seguindo aquilo que for instituído por Ti, Jesus, nós vamos partilhar desta ceia, em memória, Senhor, e em gratidão de tudo aquilo, Jesus, que Tu realizaste na cruz. Senhor, ainda que a Tua obra, tudo que Tu realizaste, Senhor, vai muito além da nossa compreensão, ó Deus, tamanha grandeza da Tua entrega, Senhor, tamanha manifestação de amor, de bondade para com as nossas vidas. Ó Senhor, que cada um dos Teus filhos, ao partilharem deste pão, ao partilharem do suco da vide, tenham vida em cada um, Senhor, tenham a sua fé fortalecida em Ti, a comunhão firmada em Ti, testificando dela nos céus e na terra, Senhor. Eis aqui esses elementos, os quais nós consagramos ao serviço santo, nesta ceia, para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor. Eu estarei servindo esses poucos irmãos que estão aqui conosco, e aí na sua casa, você que está em família, cada um pegue o seu pão, pegue o seu cálice, e aguarde um pouquinho, porque daqui a pouco nós estaremos juntos, comendo dele. Ele vive na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, por mim e por você. O castigo que nos trouxe a paz foi colocado sobre Ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Como um cordeiro mudo, Ele foi ao matadouro. A sua vida foi ceifada da terra, e quem contará a sua descendência? Pelo pecado do meu povo, Ele foi entregue. Sobre Ele levou os nossos pecados. Nesta mesma fé, nessa mesma alegria, nós estaremos partilhando da ceia do Senhor. Você em sua casa, aqui estamos nós na igreja, unidos numa mesma fé. Você que está em comunhão com o corpo de Cristo, está em comunhão com Deus, desceu as águas do batismo, deu o seu testemunho público de fé, tem vivido a nova vida, tudo já se fez novo na sua vida. Partilhemos com alegria do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Eu gostaria que nesse momento, nós vamos fazer mais uma oração, e gostaria que você, aí na sua casa, ore pela pessoa que está mais próxima de você. Orem de 2 em 2, se assim for possível. Nós que aqui estamos, vocês dois oram, e eu vou orar aqui com meu irmão Luiz. Amém? Vamos orar juntos, vamos orar
uns pelos outros, pela fé. Que o Espírito Santo venha te fortalecer, venha fortalecer uns aos outros. Vamos orar em comunhão, amém? Pai, eis aqui a minha vida, a vida do meu irmão Luiz. Pai, vem fortalecendo o teu servo, Senhor, na caminhada, que os teus planos venham se cumprir na vida dele, Senhor. Vem dirigindo os seus passos, vem revelando-te a cada dia para ele, Senhor, que a cada dia ele venha crescer no conhecimento do teu Filho Jesus, que a cada dia, Senhor Deus, ele venha crescer no relacionamento contigo, que ele venha crescer, Senhor, no pleno conhecimento da tua vontade, Senhor. Vem guardá-lo de todo o mal, Senhor. Vem livrá-lo de todas as tentações e laços do maligno, ó Deus. Que o teu poder venha a cada dia fortalecendo, fazendo-lhe Cristo ser exalado. Que o bom perfume de Cristo seja a cada dia exalado do teu servo. Dê a ele saúde, Senhor. Saúde física, saúde espiritual. Abençoa, Senhor, a obra das suas mãos, o seu trabalho, o seu lar, a sua família, Senhor. Une-nos cada vez mais nesta comunhão, Pai. Que a cada dia estejamos caminhando juntos, trilhando a carreira que o Senhor tem preparado para nós, fortalecendo-nos mutuamente, Senhor. Para o louvor da tua glória, Pai. Fortalece-nos assim a cada dia, em nome do Senhor Jesus, que esta comunhão entre nós venha crescer, a unidade entre nós venha crescer, a unidade da tua igreja venha crescer, para que assim, conforme a tua palavra, por meio da unidade da igreja, Cristo seja manifesto, anunciado a este mundo. Eis-nos aqui, Senhor, assim te pedimos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Que coisa tremenda é a comunhão dos santos. Daqui a pouquinho nós estaremos finalizando. Tem uma homenagem singela, mas muito especial para as mamães. E tem uma das nossas irmãs da mocidade, ela vai prestar essa homenagem em nome de todos os filhos. Então você, mamãe, preste muita atenção, ouça com os ouvidos do coração, amém? Pode vir, Gabi. A paz do Senhor, irmãos. Bom, para quem me conhece sabe que eu sou tímida, né? Mas eu fiz aqui um pequeno texto bem singelo. Deus veio falando comigo sobre esse Dia das Mães, mas não só pelo Dia das Mães, mas sobre tudo o que está acontecendo. Então, me perdoem, eu vou ler, que eu estou nervosa. Então, estou aqui representando, né, todos os filhos nesse Dia das Mães. Para mim, ele está sendo um dos mais difíceis, assim, um dos mais sentimentais, por conta da situação atual que a gente está vivendo, né? Não temos abraços, não temos beijos, ou simplesmente a gente não pode ficar nem perto um do outro. Mas em todas as coisas, Deus está presente, nos cuidando dia a dia, e principalmente Ele está nos nossos corações, cuidando de nós. Então, nesse Dia das Mães, eu quero parabenizar todas as mães, a minha mãe também, é uma surpresa para ela não saber. São guerreiras, são companheiras, né, são sábias e sempre estão ali do nosso lado. Nós, como os filhos, maridos, netos, a gente não dá o valor devido, né, para as nossas mães, mas esse dia não tem que só ser lembrado hoje, né? A gente lembra só hoje, né, no Dia das Mães,
fala, né, que ama, mas a gente não tem que fazer só isso, né? A gente tem que valorizá-las todos os dias. Então, a palavra que eu tenho para deixar para vocês é que nós possamos pegar esse Dia das Mães e esses últimos dias de isolamento como exemplo, para quando tudo isso acabar, a gente dar mais valor aos abraços, a demonstrar mais os nossos sentimentos, valorizar, ter gratidão pelas pessoas que estão próximas de nós, né? Não só em datas comemorativas, mas sempre a gente está agradecendo, está mostrando os sentimentos um pelo outro. A gente possa começar a valorizar isso. E como o Êxodo 20:12 fala, a gente tem que honrar o nosso pai e nossa mãe, que a gente possa começar a estar fazendo isso cada dia mais, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Passar para o pastor agora para ele estar orando pelas mães. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos orar pelas mamães. Você, mamãe, que está, quem sabe, próximo dos seus filhos, ou mesmo que esteja distante, coloque a mão no seu coração e vamos orar pelas vossas vidas. Pai, nesse dia das mães, Pai, função essa que o Senhor tem designado a estas mulheres, ó Senhor, mulheres guerreiras, batalhadoras, sentimentais, que amam os seus filhos, que luta por eles, que muitas vezes não são compreendidas, que muitas vezes não têm recebido, Senhor Deus, o valor devido. Pai, neste momento nós queremos apresentar cada uma dessas mães. Somos falhos como filhos, mas em Ti, Senhor, há toda a perfeição. Somente em Ti, ó Deus, há toda a dádiva. Tu bem conhece individualmente o coração de cada mãe, Senhor. As tristezas, as alegrias, as preocupações. Pai, estende a Tua mão de poder sobre elas, derramando, Deus querido, saúde física, emocional, espiritual, renovando as suas forças, Pai. Temos vivido dias difíceis, onde elas também têm desempenhado no seu papel de fortalecer, de consolar os filhos, os esposos, ó Senhor. Senhor, sustenta cada uma dessas mães com Teu poder, com a Tua misericórdia. Dê a cada dia a ela mais e mais vigor, sabedoria, Pai. Que a alegria que flui do Teu Espírito, Senhor, esteja inundando os seus corações. Vem enchendo-as cada dia de mais graça, Senhor, de mais poder. Em nome do Senhor Jesus, que nesta missão que o Senhor tem designado a cada uma delas, dia após dia, sejam elas renovadas, fortalecidas, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha estar, ó Pai querido, guiando abundantemente os seus corações, suas vidas. Assim, pois, nós Te pedimos, Senhor, a Tua bênção abundante sobre cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, mamãe, né? Tem algumas horas ainda a mais para você estar comemorando esse dia, sabendo que são todos os dias, né? Dias de elogiar sua mãe. Quem sabe faz tanto tempo que você não faz um elogio para sua mãe. Não faça só hoje não. Pegue ela desapercebida, sabe? O dia que ela de repente não está esperando, faça uma surpresa para ela. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar este culto. Lembrando os irmãos que nós ainda estamos nesse período de isolamento. Tem saído algumas notícias aí, algumas autorizações para que as igrejas funcionem de maneira parcial,
porém sem ajuntamento, né? Sem ter um fluxo grande de pessoas. A Igreja Unida de Água Rasa ainda permanece no isolamento total. Nós não estamos tendo cultos presenciais aqui, porque entendemos que é difícil você fracionar quem vem e quem não vem, né? Então, vamos continuar assim. Sabemos que muito em breve isso vai estar passando e nós vamos poder estar juntos novamente, congregados, né? Vamos poder nos abraçar. Que saudade, né? Estamos uns dos outros. No decorrer da semana a gente liga para um, conversa com o outro. E eu quero estimular você a ligar para o seu irmão, né? É muito legal a mensagem de WhatsApp, mas, queridos, muitas vezes é muito bom a gente ouvir a voz, sabe? Falar, conversar um pouco, orar uns pelos outros, sabe? Contar as novidades, os anseios, quem sabe compartilhar também as lutas e orar uns pelos outros, né? O isolamento, ele é físico, mas nós podemos continuar nos comunicando. Então, continue comunicando com seus irmãos. Nós, como temos feito ao término do culto, dizendo aos irmãos e orando pelos dízimos, pelas ofertas. Alguns irmãos têm depositado seus dízimos, suas ofertas. Alguns têm entrado em contato e temos ido até os irmãos, aqueles que assim solicitam, sem um contato mais direto, né? Você tem a liberdade de continuar contribuindo com a obra de Deus, porque a obra de Deus também tem as suas necessidades. Então, com entendimento, com alegria e de acordo com as suas possibilidades, está colocando ali no telão os dados da conta, agência Bradesco, agência 0132, a conta é a 63271, dígito 6, em nome de Igreja Unida de Água Rasa. Assim você pode fazer o seu depósito, sua transferência, com liberalidade, sem nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de pressão. Sabemos que Deus tem suprido as nossas necessidades. E também tem uma coisa, se você de repente conhece alguém que está necessitado, que precisa de mantimento, que precisa de um socorro, de uma cesta básica, entre em contato conosco. Nós estamos nos mobilizando, né, para também estar socorrendo aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, se você conhece uma família próxima de você, ou chegar ao teu conhecimento, né, uma família distante, que precisa de um socorro, de uma cesta básica, de um alimento, entre em contato conosco, que nós vamos nos mobilizar para continuar socorrendo. Amém? Vamos fazer mais uma oração pelas famílias, por mais uma semana de trabalho, de vida. Essa semana começa aí no nosso estado, na nossa cidade, um rodízio, né, alternado. É mais um desafio, mas nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. Por mais uma vez podermos estar reunidos como igreja, Deus, cultuando, ó Pai, ao Senhor, no modo como esse tempo, ó Pai querido, presente nos permite. Pai, muito obrigado porque a Tua presença é real. Muito obrigado, Deus, porque a fé tem estado em cada coração, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem manifestado entre nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque a Tua igreja tem se disposto a amar um ao outro, Pai, a socorrer o aflito, o necessitado, Senhor, o angustiado. Continue a fortalecer o Teu povo, Pai. Estamos iniciando mais uma semana, Senhor, de trabalho, mais uma semana, Senhor Deus, de vida, Pai, mais uma semana de restrições, ó Pai, que essa situação presente nos impõe, mas sabemos que em tudo o Senhor está conosco. Abençoa cada família, abençoa cada chefe de família, Senhor, os pais, as mães, os seus trabalhos, Senhor, vem abrindo portas de trabalho. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para Ti não há impossível.
impossíveis, ó Senhor. Tu és o Deus que faz brotar água da rocha. Tu és o Deus, ó Senhor, que abriu o mar, ó Deus. Ó Senhor, Tu és o Deus que trabalha em favor do Teu povo. Continue a fortalecer, a suprir cada necessidade, Pai, que certamente não há de faltar mantimento em cada lar, Senhor, que haja abundância para suprir as necessidades e também socorrer aqueles que estão precisando. Abençoa abundantemente cada família, cada lar, cada um dos Teus filhos. Assim, pois, nós Te agradecemos, Senhor. Conduze-nos em mais uma semana, com a Tua boa mão, com a Tua presença. Conduze-nos, ó Deus, nos trabalhos, nas ministrações da semana, no culto que teremos na quinta-feira, Senhor Deus. Que o Teu poder continue a se manifestar. Muito obrigado. Assim nós Te louvamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor, o perfeito amor, o completo amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora, transformadora, abençoadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a direção, a presença do Santo Espírito Consolador esteja sobre o povo de Deus, fazendo-os triunfar e vencer, cumprindo todos os planos propostos pelo Pai sobre a vida de cada um e através de cada um. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo culto, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Ame a cada dia, anuncie as boas novas de salvação, por meio das suas atitudes. Peça perdão se você errou, perdoe, se reconcilie, ministre o amor que Deus tem derramado sobre a sua vida. Amém.